Pegue a sua Bíblia, vamos ao texto sagrado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Capítulo 14, versículo 13 a seguir. Vamos ler até o 21. A primeira multiplicação dos pães e peixe. Mateus 14, verso 13 ao 21. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Os irmãos puderem, acompanhe aí com os olhos a leitura deste texto. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Podeis assentar, Deus abençoe. Nós já oramos aqui nesta noite. Glória a Deus. Nós queremos nessa oportunidade compartilhar com os irmãos alguma coisa que Deus colocou no nosso coração. Hoje à tarde eu estava lendo este texto, meditando sobre este texto. Eu acredito que Deus nos trouxe aqui e veio uma palavra no meu coração para estar falando aos irmãos nesta noite. Quero falar sobre o medo. Eu vejo aqui neste quadro aqui os discípulos um tanto sem entender por causa do medo o que estava acontecendo. Deixa eu falar um fato aos irmãos. Este acontecido aqui, este fato aqui dos pães e dos peixes, ele ocorreu logo após, não sei se os irmãos já observaram, logo após a decapitação de João Batista. João Batista recentemente havia sido degolado, como os irmãos conhecem a história, foi pedida a sua cabeça em um prato. Logo após então a este fato, os discípulos então depararam com essa situação aqui. E eles talvez, não sei, eu estava pensando hoje, talvez um pouco receiosos e um pouco também cheio de medos, vamos assim dizer, foi o que levou a eles a agir da forma que eles agiram aqui. Como, pastor, que eles agiram? Olha, observe bem o texto que nós lemos, que havia uma grande multidão que estavam ao pé do monte, e eles depararam com um grande desafio. Qual era o desafio? Aquela multidão já estava ali, já um bom período, segundo a história bíblica, desde o amanhã, e eles viram então um desafio pela frente. O desafio era alimentar aquele povo. Eles tinham o desafio de providenciar alimento para aquele povo.
as atitudes dos discípulos aqui, quando eles chegam diante do mestre e manda, ou melhor, pede que o mestre despede aquela multidão, demonstra um pouco, um tanto de insegurança. Por que, pastor, o senhor fala assim? Porque, na verdade, Jesus estava ali. Mas eles parece que não estavam vendo que Jesus estava ali. É isso que daqui a pouco eu vou trazer isso para a prática. O pão da vida estava ali. Foi isso que o Espírito de Deus me fez me ver aqui. Aquele que é dono de todas as coisas e que faz milagre, que eles já tinham experiência com relação a isso, estava ali. Então não precisava de ter medo. Mas ele disse, olha, mestre, é melhor, nós estamos com um problemão. Vamos trazer isso para a atualidade. Era o mesmo que os discípulos virassem para Jesus e dissessem assim, nós estamos com um problema aí, mestre. E esse negócio vai sobrar para a nossa cabeça. Imagine se essa multidão aqui nos pega, de taca, né? Nós vamos entrar numa enrascada. Despede logo esse povo, manda esse povo embora logo, porque nós não temos alimento para todo esse povo aqui não. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E algo mais. A verdade é que o foco deles era em alimentar a multidão. O foco deles não estava em Jesus. Eu posso afirmar isso, pelo texto. Porque se o foco deles estivesse em Jesus, a atitude deles seria outra. Totalmente outra. Você está entendendo? Olha, eu acredito que começa por aí, o Espírito de Deus começa a nos mostrar, a nos revelar alguns princípios. Quando a gente tira o foco de Jesus, meus amados, quando a gente deixa de focar nele e focamos mais na circunstância e na situação que nos envolve, nós entramos em pânico. Logo perdemos a visão. Que visão, pastor? A visão de que o Senhor Jesus, Ele está conosco, Ele está no barco, Ele está entre meio à multidão, Ele está presente para fazer aquilo que é impossível, aquilo que aos olhos humanos é impossível, mas quando Jesus está, como a própria palavra de Deus diz, tudo se torna possível. Então vamos continuar o meu raciocínio. Versículo 15, olha o que diz o versículo 15. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. O discurso aqui dos discípulos, ao meu modo de ver, foi um discurso lindo. Observe bem. Quando eles viram, olha, mestre, o lugar é deserto. A hora já é adiantada, quer dizer, já está tarde. Despede, pois, essa multidão, para que elas vá às aldeias e comprem alimentos para si. Discurso lindo, amados. Realmente, olhando pela lógica da coisa, eles até poderiam sim ter algum motivo para dizer essas palavras ao Senhor Jesus. Olha, Jesus, já está tarde. Esse povo aqui, despede esse povo, que elas vá, alimentem e depois, quem sabe, elas voltam. O que os discípulos realmente queriam dizer a Jesus é o seguinte: Jesus, livre, como eu já disse, livre nós desse problema antes que nós enfrentamos aqui uma grande dificuldade pela frente. Despede eles. Tá bom. Guarde isso. Daqui a pouco eu vou trazer isso para a nossa atualidade. Isso aqui, irmão, é uma realidade nos dias que nós estamos vivendo. Por que, pastor, o senhor fala assim? Porque eu percebo que o medo, ele nos cega ao ponto de nós não percebermos que estamos agindo até mesmo com uma certa falsidade. O medo, amado, nos cega de tal ponto que às vezes nós até criamos discursos lindos e maravilhosos para justificar às vezes certas atitudes nossas. Que atitude? Atitudes medrosas. Atitudes, às vezes, ou melhor, entre aspas, desculpas que nós às vezes criamos. Jesus combate os discípulos aqui, sabe como? Não vamos despedir elas não. Não precisa essa multidão retirar não. Pelo contrário, dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. Que desafio, amados.
Mas vamos lá, deixa eu continuar o meu raciocínio. Então, primeira coisa, muitas das vezes o medo ele provoca em nós um tipo assim de falsidade. Outra coisa, o medo também, eu descubro que o medo muitas das vezes, além dele nos cegar, ele provoca a nós também um certo desamor. Olha o que diz o verso 21. O versículo 21 nos fala que havia mulheres e criança no meio daquela multidão. Não era apenas homens, tinha mulheres e criança, está aí no versículo, no meio daquela multidão. Aí eu percebo assim, quanto desamor por parte dos discípulos, não é mesmo? Onde, eu pergunto a mim mesmo, onde estava o amor deles por aqueles, principalmente as crianças e as mulheres que ali estavam. Aí continuando, como eles puderam pensar que o Senhor Jesus fosse permitir, eu penso, que os homens e as mulheres e as crianças famintas que estavam no meio daquela multidão, voltassem-se à noite, caminhando, né, procurando comida e alimento nos lugares desertos, porque o texto diz, no versículo 13, que o lugar onde eles estavam era deserto. Se era deserto, era um lugar que não oferecia tanto. Eles iriam ter dificuldade até mesmo de achar a comida, o alimento. E o Senhor Jesus é lógico, sabedor disso, como que ele iria despedir aquela multidão, sabendo que ali havia dificuldade de encontrar o alimento para aquela multidão. Mas parece que os discípulos não estavam vendo isso, né? Por quê? Porque, eu repito, o tema é, o medo nos cega. O medo nos cega ao ponto de nós não percebermos que estamos agindo de forma incoerente. O medo nos cega de forma que nós agimos, que nós não estamos percebendo, às vezes, com desamor, até mesmo conosco mesmo e até mesmo com o nosso semelhante. O bonito discurso dos medrosos não passa de uma maneira de se livrar das pessoas mais rápido. O bonito discurso, que nós somos bons em discurso, amados, cá entre nós. Em desculpa nem se fala. Nós somos peritos em boas desculpas. E muitas das vezes o bom discurso ou a boa, né, justificativa dos medrosos não passa de uma maneira de apenas de querer se livrar de uma situação ou de uma pessoa, de livrar mais rápido, mas realmente se importar com elas é que vai resolver os problemas imediatos. E é o que os discípulos ali a gente percebe que de certa forma eles não estavam importando muito. Verso 16, olha o que diz o verso 16. Jesus, porém, lhes diz: não é mister que vão. Jesus diz: não é conveniente. Jesus aqui, ele revela-se como o Todo-Poderoso, aquele que é sábio, como todos nós sabemos, e ele combate aqui os seus discípulos, dizendo: olha, negativo, não vai despedir a multidão, vocês mesmos é que vão dar-lhes de comer, é vocês que vão dar alimento a esta multidão. Olha, amados, na verdade, talvez os discípulos poderiam entrar em parafuso, ficar: o senhor está ficando doido, louco, como, aonde nós vamos arrumar comida? Você está percebendo o quanto que a cegueira é terrível? Jesus ali presente, eles até então ainda não conseguiam ver que o milagre estava ali, que o pão da vida estava ali, aquele que faz do impossível possível estava ali, eles não estavam conseguindo ver. Ao invés de fixar os olhos na solução que era Jesus, aonde estavam os olhos deles? Eu repito, estava na fome da multidão. Talvez fosse hoje, eles pensam assim: nossa, uma multidão com fome, misericórdia, isso é problema. Uma multidão faminta, meu Deus, entra no desespero. Ao invés deles fixar os olhos nos recursos ilimitados de Deus, eles estavam fixando os olhos para os misérimos 5 pães e 2 peixinhos. Porque foi isso que ele falou: olha, Jesus perguntou: o que vocês têm? Aí acharam um garoto lá, disse aqui: temos apenas 5 pães
e 2 peixinhos. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. A visão deles estava naquilo que era insuficiente e não naquilo que era suficiente, que era Jesus. A visão, o foco deles, entenda, queridos, o que Deus está falando conosco aqui nessa noite, porque muitas das vezes a gente coloca o foco exatamente nos 5 pães e nos 2 peixinhos. Nós colocamos muito mais o foco, fixamos os nossos olhos muito mais no problema, no desafio, do que naquele que pode fazer nós saltar muralha e destruir um exército e ser vencedor. É essa a verdade. E os discípulos aqui estavam nessa situação. Ao invés deles fixar os olhos dele na maravilhosa oportunidade de testemunhar do grande amor de Deus, eles estavam olhando em volta dos seus próprios umbigos, preocupando-se consigo mesmo, com medo de se derem mal naquela situação. Quantas das vezes a gente se encontra assim, olhando para o nosso próprio umbigo? Quantas das vezes a gente olha tanto para o problema, olha tanto para a situação, que às vezes estamos passando, enfrentando, e não paramos para olhar para a grandeza do nosso Mestre, o Senhor Jesus. E eu digo uma coisa aos irmãos, abram um parênteses aqui para dizer uma coisa aos irmãos. O dia que a gente tira o foco do Senhor, o dia que a gente tira o nosso olhar do Senhor, mediante a tudo aquilo que acontece ou até mesmo deixa de acontecer na nossa vida, nós nos desesperamos, nós perdemos a visão. E isso é prejudicial para a nossa vida cristã, porque o medo nos cega ao ponto de não percebermos que estamos perdendo o foco. O medo, repito, nos cega ao ponto de nós não percebermos que estamos perdendo o foco. E nós não podemos perder o foco. Nós não podemos querer justificar com bonito discurso, o discurso dos medrosos, para deixar passar a oportunidade que surge à nossa frente de testemunhar do grande amor de Deus e testemunhar do poder de Deus. Coisa maravilhosa é quando você tem a oportunidade de testemunhar do milagre de Deus, da bênção de Deus na sua vida. Aquele que é um Deus de providência, que provê as nossas necessidades, que atende às nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, ele diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, nós já pregamos aqui, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então nós temos que ver isso, temos que colocar o nosso foco nisto. Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então, continuando o texto, novamente ele combate a atitude, dizendo, trazei-mos aqui. Está aí, a partir do verso 17. E é interessante, amados, dizer aos irmãos, nesta noite, ou algo que eu anotei aqui, que o medo dos discípulos aqui, e o medo dos grandes desafios que Deus tem colocado também na nossa frente, nos leva às vezes, agora que eu vou trazer para a nossa atualidade, nos leva às vezes de agir de maneira que nós perdemos o nosso foco. Em Hebreus capítulo 12 e versículo 2, eu acredito que você conhece e sabe de cor, aonde a Bíblia nos recomenda que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que significa isso? Que o nosso foco, o nosso olhar tem que estar no Senhor Jesus. Temos que estar sempre focando nele. Por quê? Porque na verdade, queridos, é nele que nós vamos alcançar, é nele que nós vamos obter tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. É nele que nós vamos obter a vitória que precisamos. Observa-se que quando você tira o foco, lembra de Pedro. Que quando Pedro tirou o olhar do Senhor, o texto é claro em dizer, ele naufragou.
E quando a gente perde o nosso foco ao Senhor Jesus, nós temos uma probabilidade muito grande de naufragar na fé. E isto é delicado. Então eu continuo dizendo, eu volto a dizer que aos irmãos, que nós devemos sempre agir ao contrário dos discípulos aqui, nesse aspecto aqui. Como assim, pastor? Colocar o nosso foco no Senhor Jesus, para nós enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as situações e aproveitar cada situação para testemunhar do poder de Deus, para testemunhar do amor de Deus, da providência de Deus. Deus tem sido um Deus provedor nas horas mais difíceis que nós, porventura, estejamos passando por ela. Ele tem sido aquele que tem estado presente, até mesmo, quem sabe, temos apenas 5 pães e 2 peixes, que aos olhos dos discípulos parecia tão mínimo, tão pouco, mas Ele é um Deus de milagre, que Ele pega este pouco e transforma no muito, para atender às necessidades dos teus filhos. Eu tenho vivido isso, e deixa eu contar para os irmãos, testemunhar aos irmãos aqui nesta noite o quanto Deus tem sido misericordioso nas nossas vidas. A começar, amado, da nossa salvação. Vamos começar aqui pelo perdão, pela salvação. Todos nós sabemos que nós merecíamos o inferno, estávamos destinados à morte, condenados à morte. A Bíblia diz que nós já estávamos destinados, é tanto que o salmista diz assim: livra, ó Senhor, aqueles que estão destinados à morte, destinados ao inferno. Nós estamos destinados ao inferno, estamos destinados à perdição, não merecíamos a salvação, como até hoje não merecemos. Mas se hoje somos salvos, é porque a graça de Deus se manifestou. E você sabe muito bem o que é graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Não merecíamos, não éramos dignos, como até hoje não somos, mas Deus se revela como aquele que pega do nada, o nada, e faz destinada aquilo que é a sua vontade. É interessante, eu me lembro do salmista, ele diz que ele nos pegou lá do monturo e nos colocou assentados junto com os príncipes. Quem éramos nós? Né? Éramos considerados, eram como escória, como lixo deste mundo. Mas Deus nos salvou e nos resgatou pelo seu infinito amor. Isso revela, meus queridos, a grandeza de Deus, o amor de Deus. Se Ele tem poder para mudar a nossa vida como mudou, se Ele tem poder para transformar a nossa vida como Ele transformou, o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é este, é o milagre da salvação. Então o resto, amado, para Ele é café pequeno, é coisa mínima, é coisa, olha, aos olhos dEle, se Ele de fato, e como temos certeza que nas mãos dEle está todo o poder para mudar e transformar ao ser humano, a vida do homem, então, amado, as outras coisas, tudo é possível aos olhos do Senhor. Então, independente da situação que porventura eu e você possa, quem sabe, estar vivendo, talvez uma adversidade, uma privação, quem sabe uma carência, não sei, você quem sabe, eu quero te convidar, coloque o foco naquele que te salvou, coloque o foco naquele que está na sua vida. Se Jesus está no barco, Ele pode estar dormindo lá na popa do barco, porque na hora que a tempestade sopra forte, você pode clamar por Ele, que Ele virá ao teu socorro. E aquilo que é impossível, o que é impossível? O vento acalmar, o mar calar, Ele ordena, o mar ouve a sua voz, porque Ele é Senhor de tudo. O importante é Ele estar no barco. Se Jesus está no barco, meu irmão, se Jesus está no barco, pode, como já disse, estar lá na polpa dormindo, lá no seu travesseirinho dormindo.
que os evangelhos dizem que ele estava lá no travesseiro dormindo. Ele pode estar lá dormindo, não tem problema. Mas na hora do aperto, mestre, socorre-nos. O importante é ele estar no barco. Imagine se Jesus não estivesse naquele barco. Imagine se Jesus não estiver no barco da sua vida. Imagine se nós, irmãos, tirarmos o foco de Jesus. Vamos perecer, vamos morrer. Na verdade, não tem outra saída. Mas se Jesus está no barco, a saída é Jesus. O milagre acontece, a situação muda, algo acontece ao nosso favor, porque Ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Os discípulos aqui, de certa forma, o medo tomou conta do seu coração, porque eles tiraram o foco de Jesus. Jesus estava ali presente, mas eles não conseguiam perceber que Jesus poderia fazer um milagre ali. A Bíblia não fala o nome dessa criança que estava com esses 5 pães e 2 peixinhos. A verdade é que a gente sabe que isso ali foi uma providência divina. Uma providência divina. Tem umas coisas que quando eu chegar lá no céu, eu já disse, eu quero saber. Eu quero saber o nome da menina lá que deu o conselho para Naamã. Eu quero saber o nome desse garoto, ou garoto não sei, que estava com esses pães. Nós vamos ter muito tempo lá, né? Para a gente conhecer muita coisa, mas tem umas coisas na Bíblia que a Bíblia não fala. Eu quero chegar lá, é o meu desejo. Primeiro é conversar com o meu mestre, mas depois eu quero saber esses detalhes que a Bíblia não relata o nome, porque essa criança aqui teve um papel importante também. Ela estava com 5 pães e 2 peixinhos no seu cestinho ali. Quem sabe o seu lanchinho, né? O seu lanche. O seu estava garantido naquele dia, mas apresenta-se ao mestre e Jesus multiplica aqueles pães, multiplica aquele peixe, e como diz o verso 21 aí, quantos mil alimentou? 5.000 homens alimentou. Se tinha 5.000 homens, vocês imaginam quantas mulheres que tinha? Tinha nada, umas 20.000 mulheres, o dobro, o triplo, nada, 5.000 homens que alimentou, e mulheres e crianças, quantas crianças vocês imaginam que tinha? Se fosse igual hoje, tinha nada, amados, realmente era uma grande multidão, e deu para todos alimentarem. O que eu quero dizer com isso? Olhe para cá. Nosso Deus, amados, é um Deus do impossível. Do impossível. Ele faz aquilo que aos olhos humanos é impossível acontecer. Como que pode 5 pães e 2 peixes alimentar mais de 30.000 pessoas? Vamos pôr aí, as 30.000 pessoas, tinha ali, com certeza, alimentar uma grande multidão desta aqui. Ei, coloque o seu foco em Jesus, porque o impossível pode acontecer se Jesus estiver presente. E eu estou buscando o impossível. Hoje eu tive uma notícia muito chata, me entristeceu muito, né? E por isso que eu estou pregando isso, porque é bom a gente pregar aquilo que a gente vive. E eu sempre costumo fazer isso. E então tive uma notícia muito chata e eu comecei a meditar na palavra de Deus agora à tarde. Eu comecei a ver isso. Deus, fala comigo. E quando deparei com este texto, foi a revelação que Deus trouxe ao meu coração. Aquilo que é impossível aos homens é possível a mim. Eu estou no barco. E quando Jesus está no barco, amados, eu repito, tudo vai bem. Mesmo que o vento está soprando o contrário, mas o barquinho vai em frente. Mesmo a pique, né? Parece que vai afundar, mas não afunda não. Se Jesus está no barco, não afunda não. Agora, se ele estiver fora do barco, o barco afunda. O importante é, Senhor, fica, Senhor, permaneça no barco, né? Continue, Senhor, porque na verdade o Senhor no barco, eu vou chegar ao porto. Eu vou atravessar. Eu vou chegar ao porto de descanso. Qual é o nosso porto? O porto, todos nós sabemos que é Canaã, é a Sião, é a Jerusalém celestial.
E nós vamos chegar no nome de Jesus lá. Com todas as intempéries da vida, com todos os levantes e com todas as situações que vêm, até mesmo para entristecer e nos desanimar. Mas o Senhor estando conosco, entenda isso, o Senhor estando na sua vida e você colocando o seu foco nele, você vai longe, minha irmã, você vai longe, meu irmão, porque o Senhor Jesus é que nos segura pela mão e nos levanta e nos mantém de pé até o dia final. Ainda ontem a gente comentava com alguém, muitas coisas acontecem na vida, e às vezes muitas pessoas ficam assim, às vezes até admiram, mas não querem observar a razão, o motivo daquilo. Eu citando, falando sobre casamento, sobre uma pessoa, e eu diz assim, vou fazer 27 anos de casado. Aí algumas pessoas pensam assim, mas assim, como que você conseguiu, como que você consegue? Eu estava conversando com uma pessoa que está em processo de divórcio, e ela me fez essa pergunta, crente, falou assim, mas como que você consegue? Aí eu disse para ele, é simples, muito simples a receita. A receita é o seguinte, a gente nunca deva se fechar, a gente nunca deva criar um mundo para a gente e achar que estamos certinho demais e que não precisamos de melhorar. A gente tem que estar sempre procurando melhora em Deus, melhora na sua palavra, conhecer mais os propósitos de Deus, ler muito, buscar conhecimento, buscar mais de Deus, exatamente na sua palavra. Aí eu falei para ele, olha, eu já fiz N cursos para a família, e não paro de fazer, estou sempre fazendo. Estou indo agora, final deste mês, para São Paulo fazer um curso, sexta e sábado, para a família. E cada vez que eu faço, eu aprendo mais, eu cresço mais, eu dou mais valor à minha família, eu dou mais valor aos meus filhos, à minha esposa, eu amo mais, cada vez. Então é isso. Agora tem muitos que querem ter uma vida abençoada. Estou falando aqui de casamento, mas aqui em toda a área, querem ter uma vida abençoada. Ah, pastor, eu quero, tal, olha, tal, quero, vou casar, então quem já casou, quer, meu sonho, mas não busca, não querem. Aí quando vem a crise, meu amado, quando vem a tempestade, quando vem a luta, dá conta não, aí chuta o balde mesmo, não, quero o divórcio, quero a separação, não desisto, não quero ser mais crente, aí não dá conta, você está entendendo? Então, a vida cristã é uma dinâmica, é uma busca constante, permanente. A gente tem que estar buscando. E graças a Deus que isso aqui é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais Deus tem para nos dar. Agora eu não posso ficar aí, de braço cruzado, as coisas acontecendo, o mundo girando, e eu aí de perna para o ar, esperando as coisas acontecer, para depois eu me acordar e falar, tomei um prejuízo, perdi, estou frustrado, estou decepcionado. Aí, meu amado, é complicado mesmo, difícil mesmo, porque as tempestades vêm, a luta vem. Aí, por isso que eu digo, Jesus tem que estar no barco. Para Jesus estar no barco, eu tenho que estar buscando Ele. Eu tenho que estar focando nele. Eu tenho que estar realmente mostrando o meu anseio, o meu desejo por Ele, para Ele estar ali. Não é simplesmente um desejo, uma vontade, é uma busca, é uma dinâmica permanente. Então faça isto. Busque a Deus agora, para que quando a tempestade vier, o vento soprar, você ter a certeza de que o Senhor Jesus está ali. Você tem a garantia e a certeza de que o Senhor não te abandonou e que Ele vai fazer com que você vença mais essa. É assim que a vida cristã. Não é esperar acontecer. Pelo contrário. A Bíblia diz, Efésios 6:10, já estou caminhando para a conclusão, para terminar aqui. O apóstolo Paulo diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir, eu quero resumir nisso aqui, quando Paulo diz assim, para que possais resistir o dia mau. Olha, amado, todos nós temos o dia mau. Todos nós passamos. Se você ainda não passou, prepare, que você vai passar. Agora, por favor, não entenda que esse dia mau simplesmente é aquela dorzinha de cabeça que você teve,
ou coisa assim. Não, dia mau aqui, amado, é quando o inferno todo se levanta, as potestades do inferno todo se levanta para ver a sua derrota e o seu fracasso, o seu fim. É quando você, o dia mau, é quando tudo em sua volta parece que está tudo escuro, né? Tudo em trevas, e você não vê saída nenhuma. E você agora lembrar-se das promessas de Deus e da sua palavra, aquilo que você, buscou lá atrás, preparou, você entendeu? É você voltar para aí. Lembra de José? Eu preguei aqui, me parece que foi na campanha, né? Mas jogaram José lá no calabouço, lá na prisão, esqueceram dele lá. Ele ficou 2 anos lá, 2 anos. E foi 2 anos que ninguém lembrava dele. É tanto que o copeiro, quando recebeu, foi dado para ele a liberdade, José ainda pediu para ele: olha, lembra de mim lá perante o rei, vai lá, fala com ele acerca de mim, papapá. Sabe o que aconteceu? Nem o copeiro, depois que saiu, nem lembrou de José. E ele ficou 2 anos, esquecido, mofando na cadeia, injustamente. E é bom dizer isso, injustamente. Que pelo menos quando o cabra merece, ele faz por onde está ali, até, né, vai cá entre nós, mas ele não merecia estar ali. Foi uma calúnia, foi uma injúria que jogaram sobre ele. E lá ele permaneceu 2 anos. Aí o que eu quero dizer com isso? 2 anos ele permaneceu. Mas quando Deus colocou um basta, chegou ao final dos 2 anos dele ali na prisão, Deus começou a exaltar o seu servo, colocar ele na posição de que realmente ele fosse exaltado como governador daquele povo. O que eu quero dizer? Olhe para cá, meu querido. A gente às vezes chega aí na prisão, ser lançado na prisão, injustamente, caluniados somos, e às vezes mal compreendido, enfim, nós passamos. Se você ainda não viveu o dia do cativeiro, o dia da prisão, chega, que parece que você está num calabouço e que não tem saída. Mas saiba de uma coisa, saiba de uma verdade que eu quero deixar bem clara aqui. Se Deus permite, amados, isso acontecer conosco, como de fato Ele permite, eu já chego à conclusão que tudo na vida do salvo acontece com permissão de Deus, com propósito de Deus. Em tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um plano. É exatamente para que depois que vencer aquele período, que seja o tempo que for, de prova, de privação, enfim, de luta conjugal, financeira, seja o que for, mas a partir do momento que passar o período e você permaneceu com o seu foco no Senhor, saiba de uma verdade: Deus vai te honrar. Deus vai te colocar numa posição elevada. E o bom dizer que a Bíblia diz que Deus lembrou de José. Eu acho lindo isso. Deus lembra de nós, mas Deus não esquece de nós, não. Depois de 2 anos, a Bíblia diz assim: Deus lembrou de José. Isso não significa que Deus esquece, não. Deus não esqueceu de José lá. Mas chegou o momento, o kairós dele, o tempo dele, a hora certa, porque a Bíblia diz: para tudo, diz Salomão, há um tempo determinado por Deus. E o tempo de Deus era aquele na vida de José. Chegou José a hora, aí Deus tira José daquela prisão e faz dele governador do Egito. O kairós de Deus, o tempo de Deus, chega, amado, nas nossas vidas. Chega, mas chega na hora dele. Agora, o foco maior dessa mensagem, dessa palavra que eu trago aos irmãos, primeiro o tema é o medo cega, e cega mesmo. Agora, segundo, é nós não perdermos o nosso foco. Que o nosso foco esteja em Jesus, que o nosso foco esteja no Senhor. Que nós estejamos olhando sempre, 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 sempre no Senhor. Eu sei que a nossa tendência é olhar para o problema. Colocamos o problema desse tamanho e colocamos o nosso Deus desse tamanhozinho. É verdade ou não é?
Quando a gente coloca o foco demais, a gente vê o problema tão grande. Mas, pastor, o problema é grande demais. Estou passando uma luta muito grande, muito grande. A luta é grande, pastor. De vez em quando a gente ouve irmãos assim. Estou passando por uma peleja muito grande, pastor. Grande, grande. É mais fácil falar que a luta é grande do que falar que o seu Deus é grande. Os discípulos aqui. Era isso que estava acontecendo com eles. Hoje conosco é assim. Estou passando uma luta muito grande, pastor, ora por mim. Ó igreja, ora por mim, porque a luta lá está grande. Melhor seria chegar, irmão, estou passando por uma luta, mas maior é o meu Deus. Grande é o Senhor. Ele é poderoso para fazer o impossível. É isso, mas vamos mudar até mesmo a nossa forma de olhar o problema. O problema não é que a gente vai cegar, pôr uma venda nos olhos e falar que não estamos vendo o problema. Estamos vendo, o problema está ali, está diante dos nossos olhos. A multidão está aí para ser alimentada. Jesus não negou isso, sim. A multidão está aí, está faminta. Mas o que vocês têm? Tem aqui 5 pães e 2 peixes. Tragam-os para mim, e vocês que vão alimentar eles. Amados, não é fazer vista grossa ao problema. Pelo contrário, o problema existe. Nós não vamos negar isso. Mas também não vamos deixar de declarar que o nosso Deus, Ele é maior. Muito maior do que tudo. E Ele é Senhor de tudo. E Ele tem um domínio de todas as coisas na sua mão. Guarde isso. Guarde isso no seu coração. Que essa palavra possa servir para alguém aqui. Porque eu não estou pregando para ninguém de vocês, estou pregando para mim. Estou pregando para mim, falando para mim. E que essa palavra possa servir para alguém. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte. Chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno. E tomou, irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno, e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre. E é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.